Boa noite, gente. Boa noite. Vamos começar a nossa live hoje, a última da sequência de aquecimento para a nossa jornada, que só lembrando vai começar na próxima segunda-feira, dia 4 de março, 6 e 8, às 20 horas. A transmissão vai ser pelo YouTube, não vai ser aqui pelo Instagram, tá? E, obviamente, só receberão esse link de acesso às 3 aulas quem estiver fazendo parte lá do grupo do WhatsApp, que é um grupo onde vocês entram automaticamente assim que fazem a inscrição para a jornada, tá? Quem não recebeu o anúncio para fazer a inscrição, se for pelo link da bio aqui do Instagram, o primeiro link é a inscrição para a jornada. É só clicar lá, deixar seu e-mail, seu contato de WhatsApp, entrar para clicar lá para entrar no grupo. E aí lá no grupo você vai receber diariamente, além de conteúdos importantes sobre síndrome metabólica, que eu estou enviando todos os dias, vai receber também os lembretes para as 3 aulas da semana que vem, tá bom? Inclusive com entrega de material relacionado à aula. No dia seguinte, pela manhã, quem estiver lá no grupo também vai receber os PDFs aí, resumo de todo o conteúdo das aulas do dia anterior, tá bom? Então, tá valendo muito a pena entrar lá no grupo, porque o meu objetivo é fazer justamente essa atualização de conteúdos em síndrome metabólica para vocês, certo? Tanto agora nessas 3 lives dessa semana, quanto ao longo da jornada e diariamente através dos materiais que estão sendo entregues por lá. Nessas atualizações, a gente está falando de exame bioquímico, de prescrição de formulados, anamnese, questionário de rastreamento metabólico, marcadores importantes para avaliar processo inflamatório e tantas outras coisas mais, risco cardiovascular. Então, na verdade, é um apanhado geral sobre o tema síndrome metabólica, importante para que vocês revisem, identifiquem se tem alguma coisa lá que não foi vista, que não foi estudada, ou que vocês até estudaram, até viram, mas na prática tem dificuldade de aplicar, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos falar sobre anemia na obesidade. Eu coloquei na obesidade, mas na verdade essa anemia que a gente vai falar hoje, ela está relacionada às doenças crônicas. Quando a gente fala em obesidade, obviamente que ela é um processo crônico, né, que acomete aí boa parte da população no mundo, e essa obesidade traz diversas consequências negativas para o organismo, para a população como um todo, como, por exemplo, complicações cardiovasculares, porque a obesidade, ela está dentro de um contexto em que a pessoa pode evoluir com dislipidemia, com aterosclerose, com resistência à insulina, porque a obesidade central, principalmente, que é mais grave, mais importante até do que a obesidade generalizada, essa obesidade central, ela é um fator de risco importante para várias doenças, né? Para eventos cardiovasculares, para estatose hepática, para resistência à insulina e para as outras complicações. Então, quando a gente fala em obesidade, a primeira coisa que deve vir em mente é o processo inflamatório sistêmico. Eu sempre falo isso aqui, porque essa inflamação sistêmica de baixo grau, ela é aquela inflamação que vai sustentar o processo crônico da obesidade, né? Então, por quanto mais tempo essa pessoa for acometida desse processo inflamatório sistêmico, mais grave o nível de obesidade, né? Mais complicado vai ser para reverter a situação, né? E mais rápido vai ser a evolução, gerando todas essas complicações que eu acabei de falar agora. Então, por isso a importância da identificação precoce. E essa identificação precoce acontece, como todo mundo sabe, né, pelos meios da avaliação antropométrica, sempre, gente, associado ao máximo de indicadores de risco possível. Quais são esses marcadores de risco, esses indicadores de risco dentro da antropometria? São as circunferências. Então, circunferência abdominal, circunferência de pescoço, certo? O diâmetro abdominal é uma outra medida
que não é feita com a fita, mas é feita com o calibrador, que também é muito importante para identificar a concentração de gordura visceral. Então, todos esses indicadores de risco metabólico, eles são importantes para que a gente associe lá ao IMC, as medidas tradicionais, porque a identificação de risco dentro da obesidade é mais importante do que a obesidade em si. Porque quanto maior, mais alterados esses indicadores, né, maior a chance de complicação que esse paciente vai ter. Então, quando a gente fala em obesidade, fala em doença crônica, esse processo inflamatório é o processo que é o mais importante, é o que está na base ali de todo o problema. E aí, por que a anemia da doença crônica ou anemia da obesidade? O que é que a gente pode associar doença crônica, obesidade e anemia? Justamente o link que tem aí em comum é o processo inflamatório. Por isso que não só a obesidade está associada à anemia, mas toda e qualquer doença crônica. Tem algumas doenças autoimunes, como por exemplo o lúpus, a artrite reumatoide, a doença de Crohn, que são doenças autoimunes crônicas inflamatórias. E esses pacientes que têm essas doenças, eles têm risco maior de desenvolver anemia. Essa anemia atrelada à inflamação. Mas de que maneira a inflamação vai causar essa anemia, né? Tem diversas formas aqui que o processo inflamatório contribui para o desenvolvimento da anemia. Por isso que é caracterizada a anemia da doença crônica. São quais? Justamente a elevação desses marcadores de inflamação, como citocinas inflamatórias, né, o TNF-alfa, o interferon gama, interleucina 1, são marcadores de inflamação que estão elevados no processo inflamatório crônico da obesidade, da artrite, do câncer. Uma vez que essa inflamação ela não fica controlada, aí a gente tem várias estratégias para fazer o controle, né? Alimentação, eu vou falar aqui mais para o final de alguns nutrientes e fitoquímicos que vão atuar de forma mais eficiente no tratamento dessa inflamação. Então, na medida que essa inflamação não tem controle, que ela está evoluindo aí progressivamente, a tendência é que esse paciente comece a desenvolver uma anemia. E essa anemia, não necessariamente, ela decorre da deficiência de ferro. Por isso que é o ponto mais importante da live é esse. Observar se é uma anemia que está mais relacionada à inflamação do que a deficiência de ferro propriamente dita. Porque na maioria das vezes, se houver a prescrição de ferro, o que é que vai acontecer? Você vai piorar o processo inflamatório. Então a anemia vai agravar e não melhorar. Tá certo? Por quê? Porque o que caracteriza a anemia da doença crônica não é a alteração de hemograma, hemoglobina e hematócrito reduzidos, como acontece com a anemia tradicional, né? A anemia carencial. Como é que acontece essa anemia por doença relacionada à doença crônica? Ela é a redução dos níveis de ferro no sangue e a normalização, mas normalmente é o aumento da ferritina. Eu já falei em alguns vídeos aqui no Reels do Instagram da relação entre ferritina elevada e anemia, que também é outra coisa que está muito presente nos pacientes obesos. Ferritina elevada, a gente tem que lembrar sempre que ela está mais relacionada a processo inflamatório do que a estado carencial. Isso é fato. São raros os casos em que a gente vai identificar na ferritina uma deficiência de ferro, se ela está reduzida. Mas se o paciente tem síndrome metabólica, se ele tem resistência à insulina, se ele tem obesidade central, se ele tem obesidade generalizada ou qualquer tipo de processo crônico, essa ferritina ela tem que ser enxergada sempre como um marcador de inflamação e não como um marcador que tem relação com processo carencial ou status nutricional, né? No caso aí, status de mineral, que é o ferro, ou B12 ou B9. Então, não é um status carencial que essa ferritina está sinalizando. Quando ela está elevada, principalmente, como eu falei, nesse contexto de doença crônica, de síndrome metabólica, de obesidade central, ferritina, gente, é marcador, assim, importantíssimo de inflamação. Então, já teve mentorandos ou nutricionistas que me procuram pelo direct com essa dúvida, falando que atendeu o paciente com esteatose hepática, ferritina muito alta, hemograma reduzido, ou seja, uma confusão aí de dados que, se a gente não tem experiência, se a gente não consegue fazer raciocínio clínico,
de uma forma bem definida, bem delineada, o que é que vai acontecer? Uma confusão de informações. E nessa confusão você pode gerar um prejuízo muito grande para a condição geral do seu paciente. Principalmente, que é o pior, você agravar o processo inflamatório. Porque se a obesidade ela tem na base o processo inflamatório crônico de baixo grau, né, que é a inflamação subclínica, também é chamada assim, e você traça uma conduta nutricional em que essa estratégia está agravando a inflamação, mesmo que a sua intenção seja a melhor possível, porque você quer corrigir a anemia, só que nesse caso você está potencializando o fator mais importante que está na base da doença, que é a inflamação. Então, se você agrava o processo inflamatório, o que é que vai acontecer? Você vai comprometer toda a sequência de acontecimentos ali, de processos daquela síndrome metabólica. Então, você vai potencializar o processo de descontrole da pressão arterial, você vai potencializar a dislipidemia, especificamente a hipertrigliceridemia, né, que é o marcador específico da síndrome metabólica. Você pode fazer com que a esteatose hepática evolua. Se ela estiver leve, ela pode evoluir para uma situação de esteatose moderada e assim sucessivamente. Então, ferritina, quando o assunto é síndrome metabólica, ferritina é marcador de inflamação. Como é que eu corrijo essa hiperferritinemia? Obviamente, corrigindo o processo inflamatório, né? Por quê? Aí é que entra toda aquela estratégia inicial, básica, necessária para tratamento da síndrome metabólica, para tratamento da doença autoimune, para tratamento do câncer, que é o quê? Modular a inflamação. A modulação da inflamação, gente, é o ponto inicial, mais importante, pode-se dizer, quando a gente está falando em doença crônica. E aí eu estou colocando tudo, né? Câncer, doença autoimune, obesidade, a própria síndrome metabólica como um todo, é um processo crônico que tem a inflamação na sua base. Processos alérgicos, tem a inflamação na sua base, né? O que mais? A maioria das doenças crônicas. Então, se a gente começa o tratamento focando na modulação da inflamação, e aí entra nesse processo modulação do intestino, melhorar o processo de detoxificação hepática, também é outro ponto, um terceiro ponto é importante quando a gente fala em doença crônica, principalmente obesidade, porque se você melhora a capacidade de detoxificação do fígado, gente, você melhora tudo na obesidade. Porque o fígado é o centro, né, de todo o processo de metabolização, de produção de enzimas, de conversão de substâncias tóxicas em substâncias menos tóxicas. Então, por N razões, o fígado é um órgão central também nesse tratamento. Mas vamos voltar aqui para inflamação e para anemia da inflamação. Então, assim, um processo de anemia identificado por uma hipoferremia. O que é hipoferremia? Redução do ferro. E uma hiperferritinemia. Aí você vai dizer, gente, que coisa contraditória. É por isso que eu gosto muito de trabalhar com raciocínio clínico, com mapa mental. Lá na jornada, se eu não me engano, no segundo dia, a programação é trabalhar justamente o mapa mental. Inclusive, eu vou levar como exemplo um caso clínico de um paciente real meu, né, para a gente destrinchar todo o contexto no mapa mental. E aí, quem ainda não se familiarizou com o assunto, quem nunca ouviu falar, quem nunca montou um raciocínio clínico, a síndrome metabólica é um assunto, assim, um conteúdo que eu acho essencial trabalhar raciocínio clínico, justamente porque são várias doenças em uma. Você tem ali várias alterações metabólicas caracterizando uma única condição, né, que é a síndrome. Então, a gente tem ali uma diversidade de coisas para discutir, para interligar, para fazer links, para associar, para entender que uma coisa pode gerar como consequência a outra, mesmo que aquela outra não esteja presente ainda, mas como a síndrome ela está amarrada, tudo num contexto só. Se a gente tem esse entendimento de que uma coisa já está alterada e existe risco para que a outra ou outras se manifestem, né? O que a gente faz? A gente já atua com uma estratégia de forma preventiva para controlar essa alteração que já existe. E uma vez controlando essa alteração, você vai reduzir a chance das outras acontecerem. Então, a síndrome metabólica é maravilhosa para trabalhar raciocínio clínico, para trabalhar mapa mental, porque você já tem várias alterações em uma só, né? E se esse paciente que tem síndrome metabólica também apresenta, por exemplo, uma síndrome do intestino irritável,
vai ficar mais divertido ainda, porque a gente vai ter mais um dado aí, né? Fora da síndrome metabólica para trabalhar. Se esse paciente tem de repente uma gastrite, um refluxo, você tem mais um aspecto ali para incluir no mapa e fazer essa discussão também em conjunto, certo? Mesmo que seja uma alteração que está fora da síndrome metabólica, mas ela está fazendo parte do mesmo indivíduo. Ela está acontecendo na mesma pessoa ali, tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que olhar o indivíduo como um todo. Não dá para separar a hipertensão da dislipidemia, da obesidade central e querer tratar uma coisa de cada vez separadamente. Não tem como, é impossível, porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo na mesma pessoa. Então, o objetivo do raciocínio clínico de utilizar mapas mentais é justamente esse, tá? Amarrar todo esse contexto e observar e intervir em tudo ao mesmo tempo. Bom, então como eu falei, os fatores causais são a elevação crônica desses marcadores inflamatórios, certo? Que vão reduzir sobrevida de hemácias, vão reduzir a produção de glóbulos vermelhos pela medula e alterar a mobilização de ferro pelo corpo. Então essas três alterações acontecendo ao mesmo tempo vão caracterizar a hipoferremia que eu disse e a hiperferritinemia, que é o marcador de inflamação, né? Que está contribuindo aí para essa alteração do ferro, da disponibilidade de ferro no sangue, tá? Existem outros fatores que podem contribuir para essa anemia? Sim, mas o que é importante vocês entenderem, porque quando vocês forem avaliar pacientes obesos, pacientes com síndrome metabólica, fazer o link aí para entender por que a ferritina desse paciente está alta, porque o ferro total dele está baixo, você já sabe. Será que está faltando ferro aí? Será que eu vou ter que dar uma suplementação de ferro quelato, né, de outro tipo de ferro, bisglicinato? Não, de maneira nenhuma, principalmente se a ferritina estiver alta, como eu acabei de explicar agora há pouco. Então, ferro reduzido no contexto da obesidade, gente, não necessariamente você vai corrigir suplementando ferro. Muita atenção nisso, principalmente se a ferritina em paralelo está elevada. Então, a gente vai focar no processo inflamatório, tratar esse processo inflamatório para reverter essa situação, tá? E aí, na medida em que o paciente desinflama, o que é que vai acontecer? Normalmente, esse ferro vai normalizar, ele vai elevar e, por sua vez, a ferritina vai reduzir. Então, você não precisou intervir aí com suplemento de ferro, nada disso, tá? Até porque, como eu falei agora há pouco, você pode agravar a inflamação se você fizer a prescrição de suplementação de ferro. Então, cuidado, muita atenção. Bom, como é que a gente trata, né? São 3 pontos básicos que eu trouxe aqui, principais. E dentro desses pontos básicos, a gente vai ter todas as possibilidades de intervenção nutricional, que vocês precisam ficar muito atentos, porque isso vai estar dentro do contexto do plano alimentar que você está fazendo. Então, eu não sei se vocês trabalham com dieta quantitativa, que é a definição lá das gramagens, né, de macro, de micronutrientes, ou se vocês trabalham com orientação, de repente quem trabalha em posto de saúde, né, ou se trabalha de repente com planos de saúde, convênios, que a gente sabe que tem um volume de paciente grande, que o tempo de atendimento é menor, então não dá para levar dieta para casa, não dá para calcular na hora, porque é muito corrido. Então, como é que a gente trabalha no atendimento por convênio? Planos alimentares qualitativos, já prontos, entre aspas, né, aquele esqueleto, e na hora da entrega você vai fazer pequenos ajustes qualitativos que personalizem aquele cardápio, e aí você imprime e entrega para o paciente. Normalmente, a estratégia, a conduta aí para atendimentos por convênio é assim, certo? Tanto que lá no curso Base da Nutrição Clínica, para quem ainda não conhece, tem uma pasta de materiais de apoio para atendimento particulares e outra só para convênio, justamente porque são modalidades muito específicas que requerem materiais também específicos. Então, a pasta de convênio, ela tem todos os materiais da pasta de particulares, porém tudo resumidinho, tudo mais curto. Por quê? Porque o atendimento é mais rápido, você tem que atender um paciente ali em 20 minutos, em meia hora, e tem que entregar alguma coisa para ele. Ele tem que ir embora com alguma coisa nas mãos. De preferência, um plano alimentar qualitativo, uma orientação específica, certo? A prescrição de manipulados, se você já trabalha com prescrição de manipulados, uma solicitação de exame. Isso aí, gente, é o básico de atendimento por convênio. Se você não está fazendo isso,
tá falhando, tá certo? É claro que esse plano alimentar para o paciente de convênio não vai ser um plano completo, calculado, totalmente personalizado, não vai. E os pacientes de convênio já têm essa noção, né, de que o atendimento por convênio é um atendimento mais rápido, onde o intervalo ali para atender é 20 minutos, 30 minutos, justamente por questões burocráticas que não cabe eu falar aqui, mas que financeiramente, se não for feito dessa forma, não vale a pena. Quem já fez atendimento por convênio sabe, né, que o repasse é muito pequeno, então acaba que tem que ter mais atendimento em menos tempo. Então o nutricionista tem que se virar, ele tem que já ir para lá, para o atendimento com as estratégias prontas, tudo lá no computador, só para imprimir, fazer ajustes, colocar o nome do paciente, imprimir e entregar. Então, nesse aspecto aí, a pasta de materiais de atendimento para convênio ajuda muito, porque eu já montei tudo, tá tudo lá prontinho para vocês, certo? Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com plano qualitativo, sim, focar não necessariamente em calorias, em macronutrientes, mas principalmente na qualidade. Então, quando a gente fala em proteína, qualidade tem relação às fontes proteicas mais magras, menos ricas em gordura saturada. Quando a gente fala em lipídios, do mesmo jeito, fazer a opção por fontes lipídicas, né, de gorduras poliinsaturadas, monoinsaturadas, evitando gordura trans, evitando excesso de gordura saturada animal. Quando a gente fala em carboidrato, vamos trabalhar o quê? Carga glicêmica. Então, evitar aqueles carboidratos à base de farinha branca, evitar a adição de sacarose, evitar alimentos industrializados, certo? Isso aí é o feijão com arroz para montar um plano alimentar qualitativo. Se você monta, tenta personalizar, né, dentro do possível ali, junto com o paciente, ali na hora da consulta, imprime e entrega, gente, você já pode ter excelentes resultados, tá? Não subestimem um plano alimentar qualitativo. Ele não é menos importante do que um plano alimentar quantitativo, certo? Se você tenta adequar as necessidades do paciente, ajusta realmente os aspectos qualitativos, você pode ter resultados excelentes. Principalmente para aquelas pessoas que têm uma rotina alimentar muito bagunçada, muito desequilibrada, muito desorganizada. Que é o que acontece na maioria dos casos com os pacientes obesos. Muito industrializado, pouco alimento de verdade, né? Pouca comida, frutas, legumes, tem muita coisa processada, muita farinha branca, muito açúcar. Então, observe que é uma simples mudança. Eu até falei muito sobre isso na live de ontem, que foi sobre jejum intermitente. Quem não assistiu, tá aqui no feed, tá? Onde eu falo justamente isso, que o jejum intermitente não é uma estratégia determinante para perder peso, nem para ajustar processo metabólico, não. A depender do nível de bagunça da rotina do paciente, um simples plano alimentar qualitativo já vai resolver 80% dos problemas dele, certo? Então, dentro desse plano alimentar qualitativo, a gente vai trabalhar a modulação da inflamação, né? Como eu disse, para ver a correção dessa anemia. Então, vamos trabalhar aí com a curcumina, com a quercetina, com a piperina, gengibre, excelente alimento e um alimento muito versátil para aqueles pacientes que gostam, claro, né? Ômega 3, tem material aqui no feed à vontade para mostrar para vocês dosagens, indicação, como escolher. Não pode não, Mari. Barri. Saudade de você, tempão que você não aparece aqui. Tudo bem? Mas as duas estão lá no feed, viu? A de segunda, que foi sobre sono e emagrecimento. A de ontem foi sobre jejum intermitente e benefícios metabólicos. E a de hoje, que é a anemia da doença crônica, né? Anemia da obesidade, também vai ficar lá no feed, tá certo? Depois você assiste, quando você puder. Então, assim, resveratrol. Observe que alguns ativos que eu tô falando aqui, vocês vão prescrever manipulado, né? Em cápsula, em tintura. Outros você pode fazer a prescrição prontos. No caso do ômega 3, eu sempre recomendo que você prescreva pronto. Porque o ômega 3 é meio chatinho. Quando a gente não sabe a procedência, né, do produto, pode ser um ômega 3 que não é puro, ele pode estar contaminado por metais.
ele pode ter sido transportado numa embalagem transparente, isso já interfere na qualidade da gordura, já pode oxidar. Tem que ser um ômega 3 que tenha vitamina E na composição. Então, assim, ômega 3 tem alguns critérios, viu? Pronto, você assiste depois, as 3. Até porque você chegou agora, né? Não viu essa do começo. Depois você senta com caderno e caneta na mão, porque tem muita coisa aqui até para anotar, que vai valer a pena para sua prática. Certo, gente? Então, assim, ômega 3 eu tenho alguns conteúdos aqui no feed do Instagram e tem também um vídeo no YouTube, onde eu explico de forma mais completa os critérios para você escolher o melhor ômega 3. Depois dá uma olhadinha lá no YouTube, tá? Romã, excelente anti-inflamatório, antioxidante, modulador da imunidade, aquela frutinha difícil de encontrar, cara, quando a gente encontra, né? Mas um excelente modulador de processo inflamatório, que a gente pode utilizar em sucos, fazer o gelo de romã, e aí você utiliza a casca, a polpa, a semente, pode utilizar tudo. É um excelente alimento com característica anti-inflamatória. Então, tá atendendo um paciente com obesidade, síndrome metabólica, com ferritina alta e ferro baixo, gente, desconfia que ali tem um processo inflamatório crônico. E nesse caso, você tem que focar prioritariamente na modulação da inflamação e só depois, com essa intervenção anti-inflamatória, acompanhando exames, acompanhando o processo de perda de peso desse paciente, é que você vai pensar na possibilidade de uma suplementação de ferro. Mas primeiro, o foco tem que ser na modulação da inflamação. Quem não pegou esse detalhe, essa explicação, mas no início da live eu expliquei, tá? Quando eu deixar a live aqui no feed, volta lá pro começo, assiste do começo, onde eu explico isso aqui direitinho. Avaliação de bioquímicos, fundamental. Antes, durante, final de tratamento, principalmente hemograma, né? Pra gente se certificar de que realmente ali não tem uma anemia nutricional, certo? Ferro e ferritina, obviamente, porque são os dois marcadores principais aqui que vão caracterizar a anemia da inflamação, né? A anemia da obesidade. Saturação de transferrina e como complementares, é sempre bom também avaliar, porque eles estão relacionados à anemia, vitamina B12 e vitamina B9. Só mesmo para verificar, lembrando que níveis adequados de B12 para indivíduos adultos, especificamente, devem estar sempre acima de 500. Porque o que tem de gente com B12 de 200 e pouco, isso é deficiência, tá, gente? Uma B12 em nível seguro, ela tem que estar acima de 500 para pessoas adultas, certo? É bem parecido com a pandemia de hipovitaminose D. 90% da população hoje tem nível de vitamina D baixo no sangue, que também é outra vitamina fundamental aí para prevenir processo infeccioso, né, para modular a imunidade, precursor hormonal, anti-inflamatório. Então, uma série de indicações para vitamina D, e as pessoas hoje têm, né, uma hipovitaminose D crônica. A maioria das pessoas está com a vitamina D muito baixa. Então, atenção a B12, certo? Se tiver abaixo de 500, tem que corrigir ela também. E, por fim, suplementação de ferro, que eu deixei por último, justamente porque é um ponto que a gente tem que investigar primeiro o processo inflamatório. Se foi identificado, se foi confirmado, vamos tratar ele. E na medida em que a intervenção anti-inflamatória for trazendo um resultado positivo, aí sim a gente analisa e vê a possibilidade, a necessidade de suplementar ferro, quelato ou bisglicinato. Aí você pode prescrever pronto, pode prescrever manipulado, como você achar melhor, né? Tem marcas aí no mercado excelentes, de boa biodisponibilidade, que são os bisglicinatos, ou você pode prescrever manipulado, quelato ou bisglicinato, que é a mesma coisa, que é o ferro de alta biodisponibilidade. Mas, como eu falei e repito, não é a primeira estratégia. Por isso a importância de fazer raciocínio clínico, de fazer mapa mental, porque no mapa mental a gente consegue distribuir todos os problemas do paciente, fazer os devidos links, entender o que é que pode ser fator causal, o que é que pode ser consequência. E isso tudo a gente consegue fazer de forma bastante visual, né? Porque você tem ali o mapa, ele é desenhado, ele é colorido de preferência. Eu vou levar um no segundo dia de jornada, então não percam.
Vai ter mapa mental com discussão de caso clínico de paciente real no segundo dia, na quarta-feira. Coincidentemente, de hoje a 8. Então não percam, tá? Quem não fez inscrição na jornada, corre lá no link da bio. Primeiro link. Quando você clicar no linkzinho azul que abrir a página, é o primeiro link. Clica lá para fazer inscrição na jornada e aí você já entra automaticamente no grupo do WhatsApp, onde eu estou enviando diariamente conteúdos em PDF, enviando vídeos, enviando áudios, um monte de coisa lá para vocês sobre síndrome metabólica, e também é por lá que vocês vão receber os avisos, os lembretes para as 3 aulas da semana que vem, tá? Para não chegar atrasado, porque vai ser mais de 2 horas de aula por dia, quase 3 horas, então precisa chegar no horário para pegar o conteúdo todo para aproveitar, porque as lives da jornada não vão ficar gravadas, tá? Vai ficar só de um dia para o outro, depois a gente tira. Então, gente, para fechar aqui, a indicação do ferro suplementado tem que ser a última possibilidade. Antes a gente tem que modular tudo isso que eu já falei. Vitamina A é uma suplementação válida, sim, certo? Porque a vitamina A é um nutriente que está envolvido também no metabolismo do ferro. Vitamina C, com certeza. A gente sabe. Gratuito, Marie. Gratuito, Marie. Gratuito, vai ser online e gratuito. Clica lá no link da bio. Eu pensei que você já estava inscrita. Clica no link da bio aqui do Instagram quando terminar a live. Clicando no linkzinho azul, você vai cair numa página. Nessa página, o primeiro link é o da inscrição. Você clica lá, deixa seu e-mail e já clica no botão verde para entrar no grupo do WhatsApp. Certo? Então, vitamina A, vitamina C e para fechar, B12, B9 e, gente, outra coisa importante. Normalmente os pacientes obesos, inflamados, eles têm alteração da homocisteína. Homocisteína é um marcador de risco cardiovascular. E normalmente ela está dentro do combo ali da obesidade. Paciente obeso tem PCR alta, tem homocisteína alta. E homocisteína alta, ela diferencia um paciente obeso com risco de um paciente obeso sem risco. Se você tem 2 pessoas obesas, com todos os marcadores muito parecidos, mesma idade, mesmo sexo, um tem homocisteína alta, o outro não tem, esse que tem homocisteína alta já tem ali um fator de risco importante para evento cardiovascular. Então a gente tem que estar muito atento à homocisteína dos nossos pacientes com síndrome metabólica para poder manter ela sempre mais baixa. Isso é fator de segurança para evitar risco futuro, certo? O que é que atua na redução da homocisteína? Vitamina B6, vitamina B9 e vitamina B12. Lembrando que B12 tem que ser prescrita na forma de metilcobalamina e a vitamina B9 na forma de metilfolato. Anota isso aí que é importante. Por que tem que ser dessa forma? Porque dessa forma ambos ficam mais biodisponíveis. O corpo consegue absorver melhor, utilizar melhor. Então não prescreva com ácido fólico, pelo amor de Deus, porque não tem biodisponibilidade. Tem que ser metilfolato. E a B12 metilcobalamina, ok? E aí você associa B12, B9 e B6, porque o paciente já vai ter esse ganho, já vai ter esse benefício. Se ele está com homocisteína alta, você já vai de quebra, né, melhorar essa questão do metabolismo aí do ferro, porque B12 pode estar envolvida também. Às vezes o paciente tem até uma anemia leve, né? O grosso da anemia dele tem relação com a inflamação, como a gente viu até agora, mas às vezes, sabendo que o obeso normalmente ele tem um padrão alimentar ruim, pobre em vitaminas e minerais, muito cheio de industrializado, e os industrializados são pobres em micronutrientes, então muitas vezes essa anemia, ela pode ter ali um percentual pequeno de uma anemia carencial, mas o grosso, gente, que é o foco da live aqui, do conteúdo, é a gente relacionar essa anemia da obesidade à inflamação. Confirmando isso, não é ferro que vai consertar o problema, tá? Ele pode piorar. Então, depois, quem tá chegando agora, volta no início da live, onde eu explico a relação aí da inflamação com a anemia da obesidade. Porque não é ferro que corrige, o ferro pode piorar. Mas, se você avaliou lá o hemograma, né, que eu coloquei aqui como parâmetro bioquímico para ser avaliado, e você identifica que hemoglobina, hematócrito, VCM, CHCM, HCM estão alterados, ali você pode ter deficiência realmente de ferro, de B12, de B9. Nesse caso, isso de preferência depois que você já tratou a inflamação. Aí sim, você vai prescrever o ferro quelato, ferro bisglicinato, metilfolato, metilcobalamina e assim sucessivamente. Ou seja, tudo que é necessário para a correção da
anemia, porque você conseguiu identificar pelos bioquímicos que existe ali também, além da anemia da inflamação, uma anemia carencial, por deficiência de micronutrientes, certo? Então eu espero realmente que essa última live aqui da sequência tenha trazido um conteúdo útil para vocês, certo? Quem assistiu, quem chegou agora, eu vou colocar no feed, dá um tempinho aí, quando puder, coloca do começo para assistir, onde eu explico mais detalhes sobre o processo, certo? E lembrando que na segunda-feira a gente começa a jornada da síndrome metabólica. Quem ainda não fez a inscrição, vai lá no link aqui da bio do Instagram, clica naquele linkzinho azul que tá abaixo da logomarca da escola, vai abrir uma página, você clica no primeiro link dessa página. É ali que você vai fazer a inscrição gratuita, não paga nada, gente. Para 3 dias de conteúdo pesado sobre síndrome metabólica, com discussão de caso clínico real, com discussão de mapa mental. Eu vou demonstrar como é que faz um mapa mental para síndrome metabólica, plano de cuidados, raciocínio clínico, vai ter de tudo lá. Por isso que eu fiz essas 3 lives essa semana, nessa sequência, né, segunda, terça e quarta, para quebrar um pouco o conteúdo, porque senão ia ficar muita coisa para semana que vem, ia ser impossível em 9, 10 horas de aula falar tanta coisa, ia acabar ficando cansativo, né, para vocês e para mim também. Então eu antecipei esses 3 assuntos essa semana, depois dá uma olhadinha lá no feed, que já tem 2 lives salvas, e essa eu vou salvar agora, para quem quiser assistir depois, tá bom? Então lembrando de novo, quem não fez a inscrição para a jornada, vai lá no link da bio, se inscreve, entra no grupo fechado lá, só dos inscritos da jornada, onde eu tô mandando materiais diariamente para lá, em PDF, em vídeo, em áudio, tudo sobre síndrome metabólica. Até o final da jornada, esse grupo vai estar lá recebendo material. Então, quem não entrou, entra lá para não ficar perdendo material, porque eu tô fazendo isso já tem uns 15 dias. Bom? Grande beijo, obrigada a todo mundo que ficou aqui até o final. E quem não pegou tudo, vai lá no feed, assiste do comecinho, deixa seu comentário, deixa sua dúvida, que eu respondo depois. Ok? Boa noite, beijos.